Entenda algo. Dentro do contexto igreja, nós temos, infelizmente eu diria, nós temos alguns perfis de cristãos. Como assim, pastor? Temos sim, amados. Eu vou citar dois aqui, tá? Eu vou citar dois. E vou ilustrar aqui com duas situações para que a gente possa compreender. Dentro de uma igreja, amados, existe alguns cristãos que têm o perfil de um turista. Eu acho, se eu não estou enganado, que eu já citei isso na igreja em uma outra ocasião, mas é oportuno para esse momento, eu lembrei da história aqui. Existe perfis, amados, na igreja em que alguns cristãos eles têm o exato perfil de um turista. O que um turista faz, amado? Veja, às vezes nós agimos assim. O que um turista faz? Bom, nós vamos a um lugar maravilhoso para conhecer, não é isso? Quando nós estamos lá, nós achamos aquele lugar lindo, sabe? Perfeito. Nós tiramos foto daquele lugar. Nós nos hospedamos no melhor hotel, com a melhor vista, para poder usufruir da vista daquele lugar onde nós estamos. Nós ficamos, amados, num clima de festa, de férias, sabe? Aquele momento de férias, fim de ano, quando você está feliz, contente. Pois é, amados, quando nós estamos na igreja, muitos de nós, eles se sentem exatamente assim, sabe? É um momento lindo, é maravilhoso, tudo é perfeito, entende? Sabe aquele culto de domingo que está a igreja cheia, todo mundo lá. Eu não estou dizendo que isso seja o que realmente dá valor a um culto, tá? Eu só estou ilustrando aqui o perfil de alguém que é assim. Sabe aquele culto de domingo e o louvor está todo lá, entende? A Hélida está lá puxando o pessoal, todo louvor, os músicos, entende? O Paulinho lá na guitarra fazendo aquele som lindo, entende? Todo mundo lá, a Thelma com aquela voz linda, e a gente se alegra, a gente levanta as mãos, a gente dá glória a Deus. E veja, nós choramos naquele culto, nós nos emocionamos naquele culto. Mas sabe o que acontece, amados, com o perfil de cristão, que é um perfil de um turista? Como toda viagem de um turista, amados, ela inicia, obviamente, ela é ótima, mas chega uma hora que ela acaba. Ela acaba, amados. O turista, ele não fica nesse contexto para sempre. Chega uma hora que ele vai embora. Entende? Uma hora ele vai embora. E tudo que o havia encantado, amados, ficou somente em uma lembrança de algo que ele viveu e que foi bom demais. Sabe aquele negócio? Foi muito bom, foi muito bom. Isso explica, amados, por que muitos de nós vive somente de uma lembrança de algo que aconteceu de um dia de culto, ou até de um tempo da nossa vida que foi excelente, que foi lindo, que você viveu e, veja, ficou para trás. Passou. Foi uma viagem bonita e passou. Então, amados, eu quero dizer o seguinte, não é assim, amados. O reino de Deus não é assim. Nós não podemos ter esse perfil de turista. Então, qual que é o nosso perfil? Veja, eu havia feito uma comparação na ocasião que nós contamos essa historinha. Veja, o nosso perfil não pode ser de turista. Ele tem que ser de um explorador. De um explorador. Talvez você vai dizer assim, mas o explorador também vai embora uma hora ou outra do local onde ele está explorando. Sim, ele vai. Mas veja uma coisa, o explorador, amados, ele leva uma ideia de algo que é constante. Entenda o que eu estou dizendo, vem comigo aqui no raciocínio. Ele não vai parar, entende? Mesmo depois que ele vai embora. Ele não vai para ter um momento de prazer somente. Ele quer conhecer profundamente aquele lugar onde ele está. Ele quer conhecer aquele contexto, ele não só se vislumbra com a beleza, mas ele quer conhecer os porquês, por que aquilo acontece, entende? Como nós falamos do exemplo do louvor aqui, o louvor é lindo, é maravilhoso, mas o grande segredo, amados, é por que ele é lindo, por que ele é maravilhoso, por que o culto é sublime, por que o culto é tão gostoso, sabe? Aquilo não é algo apenas belo, existe, amados, alguma coisa que motiva, alguma coisa que faz com que aquilo aconteça, alguma coisa que faz com que aquilo brilhe, entende? Um explorador, amados, ele vai procurar saber exatamente aquilo, o que motiva, o que acontece, porque ele não está ali apenas para visitar e ver as coisas bonitas, mas ele está ali para conhecer melhor, sabe? Essa é a ideia dele. Ele quer conhecer profundamente aquele contexto, aquele lugar, tudo que acontece ali, entende? E por que
irmãos, que o explorador precisa conhecer de um modo profundo. Por que essa pessoa tem a necessidade de conhecer de um modo profundo? Porque ele vai viver disso depois. Como que vive um explorador? Ele vai no local, ele vai explorar o local, ele vai conhecer o local. E por que ele faz isso? Porque ele vive da exploração, ele precisa das informações que ele colheu, ele precisa daquele conhecimento profundo que ele adquiriu, porque é isso que ele vai pautar a vida dele e viver a vida dele com base nesse conhecimento. Então, amados, nós somos assim. Nós vamos à igreja, participamos do culto, vivemos todas as coisas lindas e belas do culto. Mas quando nós saímos de lá, nós saímos com um conhecimento. Nós não apenas vimos as coisas bonitas, mas nós conseguimos enxergar o que motivou aquelas coisas bonitas. Quando nós conseguirmos enxergar isso, amados, então nossos projetos vão dar certo. Então as frustrações, amados, elas não vão acontecer mais. Então quer dizer que tudo vai dar certo na vida? Não. Na verdade não. Não, mas também não vai fazer mais diferença. Porque a riqueza que nós adquirimos, amados, com essa visão que nós conseguimos enxergar ali, ela é suficiente para nos sustentar. Então os projetos que dão certo ou que dão errado, eles deixam de ser importantes. Entende? Eles deixam de ser importantes, e essa é a diferença, amados. O povo de Israel aqui, ele não compreendeu a agenda de Deus, ele não compreendeu o propósito de Deus, ele não compreendeu os porquês. Entende? Eles faziam essas visitas esporádicas e eles não tinham essa intimidade como de um explorador, igual no exemplo que nós demos aqui.